O Jornal da Record de hoje começa com uma situação que qualquer dona de casa deve conhecer. A de ser enganada por pessoas que inventam problemas para cobrar soluções, como, por exemplo, os técnicos de geladeira. Dá para confiar neles, Ana Paula? Olha, não dá para generalizar, né, Celso? Mas, pelo que a nossa reportagem apurou, a dona de casa é enganada assim todos os dias. A denúncia é da série O Brasil do Jeitinho. Simplesmente indispensáveis. Se faltar geladeira na casa da senhora, como é que faz para se virar? Boa pergunta. Põe na cara do vizinho. Geladeira, fogão, máquina de lavar. Fundamental a máquina de lavar, nem fica no tanque mais. A casa do brasileiro nunca teve tantos eletrodomésticos como agora. Levar a máquina de lavar lá da sua casa embora, deixar só o tanquinho, você se vira? Não, moço, não faça isso. Eu nem tenho tempo. Mas o mundo é cheio de imprevistos e de gente disposta a levar vantagem. Vou colocar que seja só R$200, então. Não é muito caro só para um fio solto? Mas eu não cobrei o fio solto, eu cobrei no caso para fazer a carga de gás. E realmente precisava da carga de gás? Tem que trocar um monte de peça e na realidade não tem nada. O eletrodoméstico mais popular do Brasil é o fogão. Existem hoje quase 58 milhões de unidades, o que corresponde a mais de 98% dos lares com energia elétrica no país. A geladeira está presente em 93% das casas. E como todo equipamento, uma hora quebra. E muitas vezes é aí que começa a malandragem. Eu posso tirar isso aqui, levar no laboratório, arrumar. O serviço tem 6 meses de garantia, você vai gastar R$190. Mas como saber que o profissional contratado está falando a verdade? Às vezes pode ser alguma peça que não precisa tirar, eles tiram. A máquina está com algum tipo de defeito, só que não é um defeito tão grande, eles inventam mais coisas. Como diferenciar quem é sério daquele que se aproveita da falta de informação do consumidor? Quer levar vantagem dele, ganhar o dinheiro dele, não está preocupado se ele enganou ou não. Nossos produtores instalaram câmeras na cozinha de uma casa. Uma atriz fez o papel de cliente. Fica à vontade, tá? Com a ajuda de um especialista, desconectamos um fio do motor da geladeira para simular um problema. Um conserto fácil, simples, até para quem tem pouca experiência na área. Olha, coisinha simples, viu? Ali, ó, é um fiozinho branco que está desconectado agora. A geladeira já está fora da tomada, para a gente não levar choque, claro. Coisinha simples, né, Júlio? Simples. Quanto custa um serviço desse, contando a visita? R$60, a média. Geladeira no lugar e tudo pronto para o teste. E lá vem o primeiro técnico. Boa tarde. Boa tarde. Qual o nome do senhor? José Carlos. José Carlos revira a geladeira. E depois de quase 15 minutos, põe um aparelho para funcionar. Mas... ele diz que precisa trocar o gás da geladeira e faz um orçamento de R$216 pelo serviço. Você fazer limpeza na tubulação interna, trocar o filtro e reposição de gás. Quanto mais ou menos? 216. Garantia 6 meses. Dias depois, visitamos a oficina de José Carlos. O que tinha de problema, afinal de contas, na geladeira? Não, se a geladeira voltou a funcionar, o fio estava solto. Eu vi aquela caixinha, que eu tirei a caixinha do relé, tava um terminalzinho ligado no relé, tava... Foi exatamente isso, esse era o único problema. Foi só isso que eu fiz, eu peguei e liguei, só que eu marquei a carga de gás porque ela não estava esquentando o condensador. Então, o senhor ligou o fio ali e fez um orçamento de um serviço. Sim. Quanto foi o orçamento? Agora não foi 200 e alguma coisa, não lembro. Deixei no cartãozinho, pedi até para ela marcar lá. 200 alguma coisa? É. Vamos colocar que seja só R$200, então. Não é muito caro só para um fio solto? Mas eu não cobrei o fio solto, eu cobrei no caso para fazer a carga de gás. E realmente precisava da carga de gás?
José Carlos bem que tenta, mas não consegue convencer. Ele queria cobrar R$200 por um serviço que um de seus colegas de profissão fez de graça. Ela não está gerando embaixo, hein? Ela funciona, não funciona. O técnico abre o congelador e logo percebe que a geladeira não está funcionando. Arrasta e confere o motor, que fica na parte de baixo. Cerca de 10 minutos depois, ele chama a nossa atriz contratada. Na verdade, quando eu cheguei, o motor estava desligado, não estava funcionando. Depois que eu coloquei o fio no lugar, voltou a funcionar. Ao mexer no motor, identificou o fio solto. Deixa eu dar uma olhada, você vê que já tem um arzinho. Verdade. Né? Consertou o aparelho e foi embora sem cobrar nada. Obrigado, tchau. Obrigada, tchau. Assim como fizemos da primeira vez, visitamos a oficina dele. Ela nem perguntou se ia cobrar taxa de visita ou não. Eu falei, bom, se o negócio está resolvido, deixa eu ir embora. Ficou sem graça de cobrar a visita? Não, não fiquei porque era uma coisa tão simples e tão pertinho, né? Segundo ele, o que não falta no mercado é técnico especialista em enrolar dona de casa. Às vezes o cara baixa aí e faz um H, como o pessoal fala, né? Fez um H, digamos assim, é 100, 200 reais. A pessoa não está sabendo, paga, lógico. Tem gente que faz isso na sua profissão? Tem, ué. Você pôr uma fileira de 100 mecânicos de refrigeração aqui, você vai escolher um ou dois que não faz isso daí. E como identificá-los? Ele começa a gaguejar. Perguntei pra ela, mais uma vez eu falar. Teve algum técnico aqui, ela falou que não soube explicar. Começa a tremer as pernas. É isso aqui, o motor funcionava, colocava a mão e não funciona. Já inventa alguma coisa, já quer sair para um lado, para outro. Só que a grade de peso, você sabe o que é a grade de peso? O condensador, vem aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Seu Daniel dá a dica para que um simples serviço na cozinha de casa não se transforme numa enorme dor de cabeça. Chama 3 técnicos. Se 2 falar a mesma coisa, é bem provável vai ser aquele. Se não, pode desconfiar. Você fazer limpeza na tubulação interna, trocar o filtro e reposição de gás. 225.